Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Do século XXI. Tudo bem, a gente está ainda com 2 décadas do século XXI, mas até agora é o melhor time do século XXI. E provou isso e continua provando nesse 2019 fantástico. E aí, Pet? Um pouco discordo do Lédio de que campeonato muito fraco. Acho que é melhor do que ano passado, tecnicamente. Então estamos melhorando. E ainda alguns times fazendo pontuações fora do comum, fora da curva. Não só o Flamengo, que foi excepcional, mas também o Palmeiras, o Santos. Santos só pode atingir a melhor pontuação e mais pontuação do que quando foi campeão. Como segundo, como vice. O Palmeiras fazendo uma campanha também boa, mesmo que não tão boa como o Flamengo, mas chegou a uma pontuação. E agora alguns times, ao longo do campeonato, oscilaram. É verdade. A maioria dos grandes, né? Times que você esperava muito. Por exemplo, um São Paulo oscilou demais. Sim, mas o Santos o Internacional não. também. Mas Santos não. E Santos não. foi um acrescente. Mas o Santos, eu cito mais uma vez, pelo belo trabalho do São Paulo, Muito o Santos, bom. O Santos teve um trabalho homogêneo. O Atlético teve um trabalho homogêneo. Sim, Atlético Paranaense. O Atlético, sim. Mas o Bahia, que teve um Primeiro turno muito bom, o segundo sim. Botafogo teve um primeiro turno muito bom, segundo péssimo. Bahia, mesma coisa. O Goiás, o contrário. O Goiás fez o primeiro turno péssimo, segundo melhorou. Mas aí hoje toma um chocolate. Vasco melhorou. Na hora de decidir, na hora de ganhar o 10, né, Carmona? Na hora de ganhar o 10, eu acho que é o seguinte, o campeonato eu vejo assim, você tem o campeonato que foi o Flamengo. Esse é um campeonato à parte, não se discute, é histórico. O outro campeonato, o campeonato real, digamos assim, você tem esses detalhes do Pet. É o Santos, é o Atlético Paranaense, é um pouco do Grêmio, em alguns momentos o Bahia, nessa reta final o Fortaleza. Mas eu acho que para um campeonato brasileiro, você tem grandes marcas, é pouco. O Palmeiras fez esse número de pontos que o Pet tem razão de falar, mas ele fez, o desempenho é muito medíocre, Tudo bem, acumulou pontos, para segundo colocado, para terceiro colocado, é ponto aberto. Agora o futebol não condiz com essa pontuação. E não condiz com o poder de investimento que o Palmeiras tem. É muito abaixo. Lédio, eu não fiquei satisfeito. Eu fiquei satisfeito em ver o Flamengo jogar e um pouco desses times. Santos, Atlético Paranaense e o Grêmio. Diga, Lino. Isso muda um pouco o nível do campeonato. A gente estava acostumado com campeonatos um pouco mais equilibrados, embolados, campeonatos que chamavam a atenção pelo equilíbrio, mas a gente não tinha visto ainda um time no nível que o Flamengo jogou, ideias boas como as do Santos, do São Paulo. O Atlético Paranaense teve, enquanto teve concentrado no campeonato também, o Grêmio de boas ideias. Continua ganhando, jogando bem o Atlético. O Fluminense, em alguns momentos, com ideias interessantes do Diniz, trazendo público para o estádio porque jogava bem. O Bahia, num dado momento do campeonato, não conseguiu conceito segurar. interessante, mas pouco eficiente do Fluminense, né? Acho que foi um campeonato de nível técnico acima do que a gente está acostumado a ver, né? Com ideias mais sólidas, com ideias visíveis. É que o Flamengo distanciou demais e causa essa impressão para a gente. Eu gostei, eu estou mais com o Pet do que com o Lédio hoje. Eu estou mais para achar que o campeonato foi... Fica à vontade, amigo. Não vai me magoar. Agora, não fica constrangido. Solta a sua voz, cara. Solta a voz, tira tudo que está de dentro do seu peito aí, Lino, e bota para fora. Homem seguro, Lédio Carmona, Gomes. Pois é. Eu queria colocar... Agora, eu acho o seguinte, a gente tem que enaltecer. Já enaltecemos, mas o Atlético Paranaense é um caso de ganhar uma Copa do Brasil de forma brilhante, eliminando o Flamengo aqui no Maracanã. O Atlético ganha uma Copa do Brasil, garante, portanto, vaga na fase de grupos da Libertadores e segue acelerando no campeonato sem o seu técnico. O Atlético Paranaense foi fabuloso. O ano dele foi fabuloso. E se ele tivesse se concentrado mais no campeonato, talvez, no Campeonato Brasileiro, talvez ele tivesse chegado um pouco mais longe. Não para brigar com o Flamengo, mas... Esse ano ninguém brigaria um pouco com o Flamengo, mais, ninguém. É um campeonato à parte. Eu acho que o Flamengo fez um bem danado ao futebol brasileiro, mas eu acho que o bolo da mediocridade, Lino, tirando esses pontos que você destacou, que são os mesmos que eu destaquei, ainda é maior do que as qualidades do campeonato. Eu entendo o que você e o Pet falam, mas foi tanta mesmice, foram tantos jogos ruins por esses times aí do meio da tabela, incluídos alguns que estão em cima,
que eu não consigo ver essa beleza toda no campeonato. Eu vejo nesses pontos: Grêmio, Atlético Paranaense, Santos e Flamengo. O resto eu achei que ficou quase tudo praticamente Vou igual. pedir para o Rodrigo, Luiz te dar um chegamos do abraço, copo aí pra cheio, você não do ficar copo triste, vazio, Lédio. a metade do copo? É a questão da metade do copo, o Lédio tá vendo a metade pode vazia ser. e o Lino e o Pet estão vendo a metade cheia? Pode ser, porque a gente está acostumado com mediocridade. De mediocridade a gente tem visto todo ano. Quando a gente vê algumas coisas Em diferentes... vários setores. Isso, e o bolo da mediocridade que o Lédio falou já está há um bom tempo no futebol brasileiro. Quando a gente vê alguma coisa diferente, Gonza, a gente precisa chamar os outros para esse clube, né? Aumentar essa turma que quer fazer alguma coisa diferente. Acho que o campeonato desse ano vai ser sempre visto como um marco para o futebol brasileiro. O Flamengo do Jorge Jesus pode ter estabelecido um parâmetro que todos, a partir de agora, vão ter que perseguir. Antes de Jesus e depois de Jesus. Aí como a diz gente está Bíblia. pensando igual. Não, A isso que eu C, queria, DC. até esse tema que eu queria, lógico que isso aí é um tema que dá um programa inteiro. Mas eu queria saber, né, ouvir o Lédio, o Pet, Luiz, exatamente com relação a isso. Né? Você falou em chamar os outros times para acompanhar o Flamengo. Lédio falou em um campeonato à parte do Flamengo. O Santos, o Atlético, o Grêmio. Vocês acham que é possível, tentando fazer uma projeção para o ano que vem, é possível alguém, num curto prazo, numa temporada seguinte, alcançar o Flamengo, fazer frente ao Flamengo, perto, né? chegar perto, não só, porque o Flamengo não foi só investimento, foi importante, mas o Jorge Jesus quebrou uma série de paradigmas. Tem uma mensagem né? aí. É possível isso ou ainda vai levar tempo? Tem que jogar bola. A fórmula tem que ser essa. O Gonza, é que é o seguinte, não precisa alcançar o Flamengo ou ultrapassar o Flamengo, que não é briga que vai fazer mais. É que mudar o conceito, por isso que é importante esse campeonato. Mudar o paradigma, se estruturar mais, ver que se pode jogar o futebol, que pode ser, pensamento pode ser positivo, ofensivo, conceito, e não ficar sempre na mesmice. Isso que é importante, que você consegue, ou que você pode, de seus jogadores, extrair mais. Você ter outro tipo de visão e não cair na mesmice. Esse que é o desafio. Desafio é se cada um fazer o que pode, o máximo de si. Fortaleza é um exemplo disso, que não promete ao seu torcedor nada além de que tem a sua capacidade. Reconhece o seu estágio. Onde estou? Eu cresci muito nos últimos anos, cheguei na elite, mas eu não tenho patamar de brigar, não tenho orçamento para brigar, não tenho infraestrutura para brigar, não tenho esses jogadores. Então, mas eu quero o quê? Permanência. Conseguiu a Euro Sul-Americana. E aí, agora, Sul-Americana, você promete algum jogador a mais ou algo mais? Se não, a gente vai continuar com o pé no chão. Ainda precisamos nos consolidar no Campeonato Brasileiro. E isso é importante, porque Campeonato Brasileiro é um dos mais fortes. Tem muitos times grandes. E aí agora estamos vendo de novo que um time grande está prestes a cair, briga para sobreviver no Campeonato Brasileiro, que é difícil. Se você sai um pouco do seu caminho e você vê que está difícil de voltar do eixo. Muitos clubes agora esse ano mudaram muitos técnicos, acabaram com o seu planejamento ou não tiveram bom planejamento e dando satisfação e mudando. Melhoraram? Não melhoraram. Então, isso temos que ver. Acho que esse é o desafio, você tentar fazer o melhor possível dentro das suas condições que vocês tenham e crescer pouco a pouco. Esse é o desafio. Mas eu acho o seguinte, pensando nesse aspecto, citando, por exemplo, o Fortaleza e o Bahia teve ótimos momentos. Você esbarra nas suas limitações financeiras, né? Lógico. Como vai brigar? Pois é, mas então eu vejo que hoje, para brigar com o Flamengo, só quem tem muita grana. mas você não pode é ter... assim, Atlético Paranense, mas quanto tempo se estrutura? Começou isso essa década. Sim. E começou com 2013, que começou a subir para e falou, 10 anos para eu chegar ao patamar de ser o grande e ganhar o título. O Petralha fala em ser campeão mundial. Sabe o que acontece, gente? Então, mas foi isso, consistência, o estádio, com planejamento. Não, trabalho brilhante. Agora, cada um quer. Não, agora tem o que fazer, tem o que dar resposta, tem o que fazer agora. Não é bem por aí. Ideia de jogo não custa tão caro, né? Mas você esbarra na limitação do seu elenco, É o né? começo. Vou responder o Lino, faz parte da discussão, o Lino e um pouco o Gonza também.
O Lino, sobre a questão do bolo da mediocridade, eu concordo com você, Lino. Eu acho que o Flamengo aumentou tanto o sarrafo, fez tanto bem ao futebol brasileiro essa campanha do Flamengo, que ano que vem eu acho que a gente vai ter um campeonato melhor, muito pelo que o Flamengo fez esse ano. Todo mundo vai ser obrigado a jogar mais, a fazer mais, a ousar mais, a tentar mais, a ser mais inovador. Então isso é um legado que o Flamengo vai deixar. E a pergunta do Gonza, se é possível alguém aqui parar com o Flamengo ano que vem, você não pode, eu não tenho como fazer essa previsão. Agora, o Mister fez essa revolução em 5 meses. Pode ser que alguém chegue aí no Brasil, um Cudê, por exemplo, no Internacional, e faça um trabalho fantástico em 6 meses, quem sabe. Você não pode descartar. Depois do que o Mister fez em 5 meses... O Flamengo pode ter uma queda de rendimento também. É possível, eu acho difícil. Eu acho que o Flamengo tem muita reposição de mercado, ele tem muito dinheiro, ele sabe contratar, ele tem uma equipe por trás de análise de desempenho, análise de mercado, que ele vai conseguir suprir possíveis perdas. Agora, o Mister vai ficar? Pode ser que apareça. Eu acho, sinceramente, que tão rápido não vai aparecer, mas que o nível da disputa ano que vem vai ser melhor, vai. O que acaba sendo bom pro próprio Flamengo. Eles não estão ouvindo, eu vou chegar mais perto, peraí. Mais fácil, Flamengo. Tá me ouvindo agora? Sobe ao palco, Rodrigo. Tô no palco, sim. vocês não queriam que eu tô no palco. Ih, lá vem ele. Não, porque é o seguinte, não vou dançar não, é porque vocês não tá estavam aguentando a ouvindo. gente. Eu cheguei mais perto. Ô Luiz, eu vou chamar o Renato Gaúcho Oi. falando sobre o Flamengo. Renato Gaúcho sobre o Flamengo. bom. Roda. A gente se despede. Não, espera aí, só ouve o Renato. Terra de Que vai entrar ainda mais. É o que eu falei, o Flamengo tem um grupo muito forte e pode ter certeza que se eles encontrarem algum jogador que eles possam trazer, eles vão trazer para reforçar ainda mais, e aí vai depender dos outros clubes. Porque senão, eu concordo com você, o Flamengo vai tomar conta sim. O Flamengo vai começar a juntar todos os jogadores muito acima da média e vai ser difícil de segurar. Porque se os outros clubes não começarem a investir pesado, entendeu? O Flamengo vai começar a sobrar nas competições. E é o mérito do clube. Não se pode tirar, tem que bater palmas. Então, eu penso como você sim. Se não tomar cuidado, o Flamengo vai começar a tomar conta de todas as competições, sem dúvida alguma, pelo investimento, pelo dinheiro, pela busca dos melhores. Eu sempre falo para eles aqui, se você pegar 8, 10 jogadores, os melhores do basquete, ou pega 8, 10, 12 jogadores, os melhores do vôlei, e juntar o pessoal, os melhores do basquete, ou juntar os melhores do vôlei, fica difícil você ganhar deles. E no futebol é a mesma coisa. No meio que se junta os melhores, num local só, é problema para os demais. Daqui a pouco a gente fala da vitória do Grêmio em cima do Cruzeiro. Eu só fiz de tudo para chamar o Renato, porque parecia que ele estava ouvindo a nossa conversa aqui e respondeu lá na coletiva. Porque era exatamente isso que a gente falava. Agora, ainda acho que falam muito do dinheiro e pouco da ideia de jogo, da metodologia que o Pet falou. Fica muito em cima do dinheiro, né? E eu me preocupo... Rodrigo, o dinheiro já havia no início do ano esse time. E esse time não sobrava desse jeito. Tudo Dinheiro bem. o Palmeiras também O Flamengo se tem. reforçou, trouxe Rafinha, Pablo Mari, trouxe o Felipe Luiz, trouxe Gerson. É um time melhor do que foi entregue ao Abel no início do ano. Então, Mas, obviamente, a metodologia mudou. veja aí o que eu estava querendo terminar e o Renato entrou aqui, o Rodrigo me barrou aí. Obrigado, Rodrigo. Mas o seguinte, Você é ousado. que eu queria terminar é mais, olha, quando você chega ao topo, é mais, que é mais difícil? Você chegar ao topo ou você se manter no topo? Se manter. Manter. Mesmo mantendo-se no topo, acho nesse momento é mais provável que o Flamengo repita o ano que vem desse nível do que o outro time começar a alcançar e barrar, pelo menos o ano que vem. Essa é na minha opinião, que Sim, vejo dessa forma. é o mais provável. É mais provável que acontece. E por que o Renato está dizendo isso? Ele entrou muito bem me cortando para dizer Flamengo com investimento, que poder econômico vai ainda se reforçar. Isso. Reforçando ainda mais, dá mais argumentos, mais solidez ao time. Agora, se você não tiver como aproveitar isso com sua metodologia do trabalho, com sua filosofia, conceito, por exemplo, perde Mister e não substitui com uma cabeça pensante Pet. ou uma cabeça que idealiza o trabalho dessa forma e vê dessa forma, pode até ameaçar o seu trabalho, a sua Pet, qualidade dos jogadores. Acho que o Jorge Jesus conseguiu levar o time do Flamengo a um nível que a partir de agora vai ser muito difícil alguém chegar a estragar.
Eu já me preocupei mais com a possibilidade de troca de técnico do Flamengo. Verdade, já me preocupei mais com a troca de técnico do Flamengo. Já achei que, saindo Jesus, tudo poderia se perder e o Flamengo perdeu o caminho. Acho muito difícil isso acontecer. O Flamengo vai ter que errar muito. Se for o caso de substituir o Jorge Jesus, a gente não sabe se isso vai acontecer agora, no início do ano, mais na frente. Porque a ideia, de certa forma, se consolidou. E a partir de agora, você consegue trabalhar em cima de uma ideia que deu certo. O difícil é você achar a fórmula. A fórmula foi encontrada. A partir de agora, Jesus foi importante, mas ele já não é fundamental. Sim, Lino, é verdade. Frase emblemática. Frase bíblica, né? Você, na dosagem da fórmula, Pois é. na mistura dessa fórmula, desse ingrediente, se você misturar um pouco mais, um pouco menos, era também. Mas aqui eu acredito também, como você, Lino, que o Flamengo encontrou, então, agora para trazer já botou um sarrafo para cima do técnico, da filosofia, do que o torcida quer. A torcida recebeu finalmente aquilo que a torcida queria ver anos para ver. Tava com saudade de ver um time mais ofensivo, um time mais supremo no campo, superando e ganhando seus adversários com supremacia, com a autoridade. E agora, o técnico que vier tem que ser desse perfil. Não adianta trazer um técnico e dizer, não, pera aí, vamos botar pé no chão, vamos lá, e se a gente tomar gol... Fechar a casinha. Se fechar a casinha, se a gente tomar um gol é problema, se não sair na frente, se eu consigo virar ou não. Concordo com o Lino pensando. É difícil, mas é possível. Lembrando, isso é no caso do Mister não ficar. Ele tem contrato até o meio do ano com o Flamengo. Eu entendi o que o Lino falou pegar o Corinthians, por exemplo. O Corinthians teve uma série de treinadores que trabalharam muito bem no Corinthians. O Corinthians ganhou várias taças, vários troféus importantes. E com um viés sempre, primeiro a defesa, com a defesa muito forte. Ia trocando e o time se acostumou a jogar assim. Tanto que esse ano, por mais que o Carille tentasse fazer com que o time atacasse mais, o time já tinha uma ideia pré-concebida de jogo e era difícil tirar. Eu acho que o treinador que chegar ao Flamengo, eu acho que o Jorge Jesus vai continuar, mas se chegasse algum, o time está tão acostumado a ser intenso, a atacar, a ser vertical o tempo inteiro, a ter essa marcação adiantada, essa participação coletiva no jogo, que o time ia se impor. E ia acabar adequando o técnico ao jeito do time jogar que ele aprendeu com o Jorge Jesus. Eu acho que é isso que o Lino quis passar. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Eu acho que vai ser... A imposição de jogo já foi feita pelo Jorge Jesus. O time assimilou tão bem isso que chegar um treinador, por melhor que ele seja, para mudar essa ideia, ele... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.